Pastor, em termos de doutrina cristã, como se encaixa a segunda vinda de Cristo? Para que ele está vindo? Não, eu não vou responder a questões teológicas, pelo amor de Deus. Eu não sei para que ele está vindo. Não tenho a menor ideia. Minha ignorância nesse setor é... Né? O Inácio Silva Teres que dizia, né? A minha ignorância disso aí é incomensurável. Então, tudo que eu estou dizendo aqui nesse curso tenta se ater ao domínio do que é acessível mediante experiência direta humana. Não entra nenhum elemento doutrinal. Quer dizer, eu não segui a doutrina cristã nisso aí. Eu a tomei, vamos dizer, como um parâmetro corretivo, porque eu sei que se eu for parar muito longe dela, então eu devo estar falando besteira. Mas ela fica assim, é que nem um trilho, tá entendendo? Quer dizer, eu uso para não me perder, mas eu não estou seguindo, não estou tirando deduções dela, não estou raciocinando a partir da Bíblia, nada. Porque, inclusive, eu acho que esse é o único método possível. Porque você está lendo a Bíblia e tirando conclusões, de cada linha da Bíblia você pode tirar milhões de conclusões. Aquilo é ilimitado. Então você segue uma linha de deduções, se você acha que você está no certo, eu digo, você pode estar no certo, mas tem outras milhões de coisas certas ao lado. A palavra de Deus é infinita. Tudo baseado na experiência. Então nós temos que nos basear na experiência. É o único guia que nós temos. Religiosidade católica parece que nos facilita chegar a esse substancial. Pode facilitar, pode atrapalhar. Pode facilitar se você não entender o conjunto das palavras de Cristo e dos seus apóstolos como uma doutrina, mas como algo que aconteceu. Da onde que eu tirei o método disso aqui? Eu tirei de Mateus capítulo 6, versículo 11, onde João Batista, que está na cadeia, manda alguém perguntar para Jesus Cristo se ele é o Messias ou se é para esperar um outro. Daí ele responde o seguinte: digam a João aquilo que vocês viram e ouviram. Os paralíticos andam, os cegos enxergam e os leprosos aparecem limpos. O que ele deu? Um critério científico. Vocês vão dizer os fatos observados. Não é a doutrina. Não digo que eu ensinei isso assim. Digo o que vocês viram. Você vai falar, então é isso aí que a gente tem que fazer. A gente tem que dizer o que está vendo. Então, olha, quando eu li esse negócio em Mateus, então eu entendi que Cristo estava falando de fatos, não de doutrinas, não de ideias. Tá certo? E a partir dali eu entendi que tudo no cristianismo deveria ser visto como fato, coisas que aconteceram. E não como a transmissão de uma doutrina, porque a coisa mais óbvia é que a doutrina cristã foi elaborada ao longo de muitos séculos e com muitas discussões. Às vezes dava quebra-quebra, dava morte pela definição de uma vírgula do dogma, tá certo? Então tudo isso está no reino das atividades humanas. Não foi isso que Cristo trouxe. A doutrina, a teologia é apenas um esforço progressivo de esclarecimento. Esforço que segue uma linha sinuosa altamente problemática. Só quem não conhece nada da história pode imaginar, não, tem o dogma, veio aqui o dogma, pronto, e todo mundo tem que seguir aquilo. Fala, meu Deus, o dogma leva 1.500 anos de discussão, né? E daí, quando finalmente o Papa se pronuncia, então aquela questão está encerrada. Mas não quer dizer que a sentença papal resolva todos os problemas, porque ela também tem que ser interpretada. Então, a elaboração da doutrina cristã é um problema contínuo. E isto só existe porque
a coisa não apareceu como doutrina, apareceu como uma sucessão de fatos. Esses fatos são nascimento, vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo e as promessas que ele fez. Então é isso que tem que ser estudado, é isso que tem que ser absorvido. Não pode ser absorvido somente pelo lado bíblico, pelo texto bíblico, como quer a escola protestante. Por quê? Porque o texto bíblico também veio depois. Quando começaram a escrever, as coisas já tinham acontecido. E no próprio Evangelho diz, olha, Jesus fez muito mais coisas do que nós estamos dizendo aqui. Então, quer dizer, a vida de Jesus, considerada substantivamente como fato, contém muito mais coisas do que está no Evangelho. Pior, essa vida continua através dos milagres. Está entendendo? Então, é claro que não basta o texto bíblico, né? Não é... O negócio não é o texto do Evangelho, o negócio é a pessoa real de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não é só o texto, não é só a igreja, não é só a doutrina, mas apliquem à igreja a mesma noção que nós estamos aplicando com relação ao eu substancial. Por trás de todos essas aparências históricas que sucedem, existe uma presença substancial de uma pessoa. E daí assim, é como se caísse escamas dos seus olhos, né? E ele mesmo disse, ele não respondeu com, né? Como é que ele ia provar que ele era um Messias? Eu provo através do que eu faço, não do que eu digo. Professor, o que se questiona é a credibilidade, quem questiona, né? É a credibilidade da narração desses fatos. Isso é que fica... Bom, mas... os que não aceitam... É o tal negócio. Quem diz que exatamente foi isso que aconteceu? Né? Bom, qual é o fundamento da negação? Não tem fundamento. É crer ou não crer? Olha, todo testemunho pode, evidentemente, ser colocado em dúvida, mas você precisa ter um motivo para fazer isso. Se não há um motivo, a dúvida expressa apenas o seu medo, né? E o medo não é uma atitude racionalmente justificável, mas o medo pode fazer você duvidar do que você está vendo, não só daquilo que lhe contaram. Por exemplo, você tem, vamos dizer, o testemunho dos milagres. O sujeito pode assistir um milagre, né, e ele ter medo de ser enganado pelo milagre. E ter aquela impressão de que ele, como se estivesse assistindo Matrix, né? Houve uma mutação geral das aparências, eu fui ludibriado. Ele pode ter essa impressão perante quaisquer fatos, mas isso é claro que é uma negação da realidade. Agora, ou você vai fazer um estudo sério e científico disso, ou você vai se deixar levar por impressões emocionais terrificantes. Tá entendendo? E, curiosamente, são as pessoas que se deixam levar por essas impressões terrificantes que posam de científicas. Mas, por exemplo, quando você pega uma coisa como o Milagre de Fátima, que foi assistido por 70 mil pessoas, tá entendendo? Todas elas dizendo exatamente a mesma coisa, eu digo, bom, eu posso duvidar, então 70 mil pessoas foram enganadas, então, em vez de vir Nossa Senhora, veio um macro demônio e enganou todo mundo. Eu digo, seria miraculoso do mesmo jeito. Mas... E aí daí ela fez uma série de profecias e tudo aconteceu. Pá. Ah, mas foi o demônio que inventou isso para enganar nós. Falou, bom, isso aí não resolve nada. Além disso, sempre resta toda a discussão moderna em torno dos milagres também é baseada num erro cartesiano. Quer dizer, nós vamos encontrar uma explicação material para isso. Por que as pessoas dizem isso?
Porque elas acreditam que o milagre é uma ruptura das leis naturais. Esta é uma expressão absolutamente sem sentido. Primeiro, nós não conhecemos todas as leis naturais, mesmo aquelas que nós conhecemos, frequentemente nós descobrimos que não são assim. Segundo lugar, se você define a natureza como um campo limitado, estruturado por determinadas leis constantes, então, evidentemente, você está falando de um todo fechado. E para além desse todo fechado, você tem a multidão, a imensidão do que você chama o sobrenatural ou o indefinido, como queira chamar. Ora, então esse campo do sobrenatural, ele transcende o da natureza. Você dizer que para além da natureza não existe mais nada, é não dizer nada, né? Então, se o sobrenatural abrange a natureza, ele a contém. Então, vamos dizer que além da estrutura, das estruturas conhecidas dentro da natureza, existe o campo da possibilidade universal. Quer dizer, aquilo que não existe fisicamente, mas que é possível. Então, o campo da possibilidade abrange e contém toda a natureza. E aonde termina o campo da possibilidade? Você não sabe. Então, isso quer dizer, a natureza é limitada não somente, vamos dizer, na sua, por assim dizer, geograficamente, né, espacialmente, mas é limitada também porque dentro dela nem tudo está definido por leis da natureza. Tem um monte de coisa que acontece sem ter nenhuma lei da natureza, né? Então quer dizer que a natureza é como um queijo suíço, é cheio de buraco. Então, se o sobrenatural abrange a natureza e ainda está contido dentro dela, para que ele precisaria violar as leis da natureza para fazer uma coisa acontecer? Ele não viola as leis da natureza, as transcende. E aquilo que transcende necessariamente contém e abrange. Portanto, não há uma oposição entre o natural e o sobrenatural nesse sentido. Então, isso quer dizer o seguinte: se você encontrar todas as explicações materiais para o milagre, ele nem por isso deixará de ser miraculoso, porque você vai ter que explicar a conjunção de todos esses fatores. Ora, existe alguma ciência capaz de fazer isso? Não existe e não pode existir, jamais. Por exemplo, vamos supor, nós vamos encontrar uma explicação astronômica para o milagre do Sol. Muito bem, agora você me arruma uma explicação científica de por que os meninos estavam ali naquele momento. Existe alguma ciência que possa reduzir ao princípio único um fenômeno astronômico e a coincidência de um fato humano? Não. Isso é, por definição, inacessível a qualquer estudo científico, hoje ou eternamente. Isso é radicalmente oposto a qualquer aplicação do método científico. Então, por exemplo, o Padre Pio, né, pegou uma menina lá que não tinha pupilas e fez a menina enxergar. Agora, bom, vamos supor que você arrume, né, uma explicação científica, entre aspas, para isso. A primeira explicação será apenas possível. Você não vai poder provar que foi exatamente isso que aconteceu. Em segundo lugar, se você explicar a possibilidade teórica, se você descobriu a possibilidade teórica de enxergar sem pupilas, vamos dizer, há uma possibilidade em 1 em 3 bilhões de que alguém venha enxergar sem pupilas, você terá apenas delimitado uma possibilidade e não explicado um fato. Em segundo lugar, você precisaria explicar por que precisamente aquela menina foi parar ali. Porque o milagre não foi o milagre que aconteceu não foi um fato, uma coisa de ordem genérica, foi um fato específico que aconteceu com uma pessoa num momento determinado. Mais ainda, o que a ordem do Padre Pio tem a ver com isto? E o que a vida inteira do Padre Pio tem a ver com isso? Eu digo, isto é totalmente inacessível a qualquer estudo científico que seja eternamente, porque é o estudo do fato concreto. Não tem ciência capaz de abranger um único fato concreto. Se você vê uma formiguinha andando em cima da mesa, você pergunta, por que essa formiguinha está andando aqui? Eu falo, não tem explicação científica. Não tem, não pode ter, porque é um fato concreto. Porque, primeiro, para que a formiguinha estivesse em cima da mesa, foi preciso que alguém pusesse a mesa ali. Pode haver uma ciência que explica ao mesmo tempo a conduta das formigas e por que alguém botou a mesa exatamente ali? Não é possível, é irracional, completamente irracional.
Então, a proposta de encontrar uma explicação científica, ela em si mesma é irracional e ela demole, no ato, a conceito mesmo de ciência. Então, o evento miraculoso tem que ser aceito como um acontecimento. Sem você distinguir nele o que é o natural, o que é o sobrenatural. Ele é um acontecimento de uma ordem específica. Tá? Agora, o que as pessoas fazem? Lidando com uma distinção que não é tradicional, mas é cartesiana, entre o natural e o sobrenatural, eles vão fazer análises completamente erradas, porque eles vão pegar um fato concreto, separar deste fato todos os elementos acidentais, tá certo? Enquadrá-lo numa categoria genérica de fatos. Por exemplo, cura do câncer. Está aqui tem o sujeito que curou do câncer. Pode falar no Padre Pio resolveu o sujeito que curou. Bom, então existem inúmeras curas do câncer, né? E essa será apenas uma cura do câncer, entre outras, com a diferença de que teve causas sobrenaturais. Então, o acontecimento só se distinguirá dos outros pela suposta causa sobrenatural. Só que antes de você atribuir a ele uma causa sobrenatural, o que você fez? Você o reduziu a uma outra ordem de fatos que não tem causas sobrenaturais. Então, você fica na difícil posição de como é que eu vou achar uma causa sobrenatural para uma coisa que não é sobrenatural. O estudo ficou impossível imediatamente. Então, o evento miraculoso, ele não se distingue dos outros eventos somente pela sua causa, mas pela sua substância. Ele é um fato distinto. E ele não é redutível por si mesmo a nenhum estudo científico desse tipo. Antes de você fazer qualquer estudo científico, você tem que fazer a descrição do fato, a fenomenologia do fato, perguntar o que aconteceu. Está entendendo? E a hora que você tiver a descrição do fato, você verá que ele, por sua própria natureza, não é acessível a ser desmembrado numa categoria de fatos similares, de ordem supostamente natural. Entendeu? Então, para você explicar por que o Padre Pio curou, fez a menina sem pupila enxergar, você precisaria explicar, primeiro, por que a menina teve a ideia de ir lá no Padre Pio. Segundo, quem era o Padre Pio? E por que eles estavam no mesmo lugar, naquele mesmo momento? Eu digo, isso não tem explicação científica para um treco desse. Ciência não estuda fato concreto, não estuda fato particular. É só estuda fato genérico. Então ela recorta do fato, tira todos os elementos acidentais, que são precisamente o que o tornam real, e estuda esse esquema abstrato, que são ordens ou gêneros de fatos, espécies de fatos. Então, em toda essa discussão existe um coeficiente de irracionalidade, de bobeira, assim, que é deplorável. Quando eu vejo essas discussões sobre o negócio miraculoso, é um show de estupidez humana, assim, fantástico, né? Por exemplo, vamos achar uma explicação quando Moisés dividiu as águas, né? Então vamos achar uma explicação científica. Pode ter acontecido este fenômeno, aquele outro fenômeno. Sim, mas por que tinha que acontecer justamente na hora que os caras iam atravessar? Podia ter acontecido na véspera, e daí no dia seguinte Moisés mandava as águas separadas, não separava nada, morria todo mundo afogado. E isso se refere não a milagres que aconteceram no tempo bíblico, mas àqueles que nós podemos observar ainda hoje. Toda esta imensidão dos fatos miraculosos, só há um jeito que o mundo acadêmico possa fazer: ele tem que negar tudo e dizer não aconteceu, embora todo mundo saiba que aconteceu. Porque se você parte do princípio de que você não pode aceitar a realidade de um fato se você não tem explicação para ele, então das duas uma: ou você sabe tudo ou nada existe. E como é que você vai chamar isso de ciência? A ciência, em primeiro lugar, tem que respeitar os fatos. E se você não tem explicação para o fato, você vai ter que engolir que não tem explicação. Porque se
a inexistência de explicação é um motivo razoável para você rejeitar o fato, isto se baseia na hipótese de que a ciência sabe tudo. Agora, imagine se isso fosse aplicado, por exemplo, nas investigações não científicas, mas policiais. Só aceitamos a denúncia de crime quando já sabemos quem foi o culpado. Quer dizer que a vítima tem que ir lá na delegacia carregando já o criminoso. Ó, foi esse cara que me matou. É inteiramente absurdo, é kafkiano, é grotesco. Porque, olha, o mundo acadêmico, científico, ele é composto de 99% de palhaçada. Palhaçada, eu não estou brincando, gente. É teatro, é fingimento, é besteira. Agora, é a besteira coletiva que sustenta as profissões. Né? As universidades foram feitas para dar emprego para vagabundo. É isso, certamente é. Né? Quando você vê assim, a imensidão de pessoas que trabalham no mundo científico, né? E você vê o número de descobertas eficientes que foram feitas, é ridículo, o número é infinitamente pequeno. Por exemplo, eu acho que era o Heisenberg ou Schrödinger, ele dizia assim, por se morrerem 12 pessoas, acabou a ciência do século XX. Eu digo, bom, e os outros milhões todos que nós estamos pagando, cadê? Se só 12 descobriram as coisas. Então, quer dizer, a relação de custo-benefício, se tem uma coisa que não tem relação de custo-benefício do ponto de vista científico, é a universidade. Então, a universidade não serve para fazer avançar a ciência, ela serve para arrumar emprego para milhões de pessoas, né, que seriam incapazes de montar, digamos, um armazém, um posto de gasolina, um carrinho de cachorro-quente, e que precisam do emprego, então ele arruma lá um negócio de doutor e fica lá sem fazer nada, entendeu? Falando besteira e ganha dinheiro. Não, eu estou falando sério, sociologicamente é isto. É integrar no processo econômico pessoas que não têm utilidade alguma, mas que elas têm que viver. Por exemplo, você imagina esse pessoal da USP, se eles saíssem na rua dando aula e dependessem do número de estudantes que afluem às aulas deles, eles morreriam de fome, não teriam um aluno. As pessoas só assistem às aulas dele porque são obrigados. Entendeu? Por que você não faz que nem o Olavo de Carvalho? Você faz anuncia o curso e aparece aluno. Por que você não vai viver por conta própria em vez de mamar dinheiro do Estado? Simples, ele não teria um único aluno. Você acha que o pessoal vai fazer fila para escutar o Vladimir Safato? Você vê, na Universidade Alemã, no tempo que a Universidade Alemã funcionava maravilhosamente, os professores dependiam do número de alunos. Se você não tinha alunos, eles te botavam de lá para fora. Depois modificavam. Não, nós temos que distribuir democraticamente o dinheiro. Entendeu? Tem o professor lá que está dando aula. É que nem na Faculdade de Línguas Orientais, na USP, né? Tinha assim, 20 professores e 8 alunos. Né? Então, como é que nós vamos fazer com os outros 12? Porra? Você vê aqui, caras como Hegel, o Schelling, eles tinham que se submeter a isso. A universidade só te paga se você tiver aluno. Né? Hegel se submetia a isso, mas vai dizer isso para Marlene Chauí. Acho que no mundo hindu o sistema de castas funciona mais? Não sei Funcionaria, bem. né? Não conheço sociedade hindu suficiente para isso. Eu conheço a doutrina das castas, mas não a sua prática. Mas acontece que você ser um professor universitário no tempo do Hegel Schelling era uma honra, não era um direito. Quer dizer, um professor tinha o estatuto quase que de ministro de Estado. Mas ele tinha isso se ele fosse um cara que tinha aluno e que era respeitado pelos alunos, senão não. A Universidade Medieval, o que era? Era um clube criado pelos alunos. O cara queria estudar, ele se cotizava e mandava ver os professores. E o professor continuamente submetido a desafios e tinha que provar sua competência o tempo todo. Por isso que funcionava. Agora, na hora que virou
Universidade estatal, meu filho, acabou. Virou a sinecura mesmo. Então, por isso, não existe mais nenhuma universidade. O que se entende hoje como universidade é uma repartição pública para dar emprego para incompetente. Claro que no meio sempre aparece um ou dois competentes, né? Descobre alguma coisa e daí aquilo passa a justificar o emprego de outros milhares. Então é claro que durante um tempo as provas, vamos dizer, de competência ainda podem continuar funcionando se os membros da corporação tiverem respeito por isso. Mas a tendência geral é eles não terem respeito pela competência, né? Porque a competência de um depõe contra todos. Então é melhor serem todos medíocres. Se tem um cara lá que fez grandes descobertas, sabe, que se destaca pela sua competência, os outros todos começam a se sentir ameaçados. Você já viu, pega uma... Tem no YouTube uma gravação de um professor chamado Edgar Maffei. Era um professor de patologia da Faculdade de Medicina. E ele ia sempre e demonstrava que todos os outros médicos estavam errados em praticamente tudo. E era um sujeito de uma competência monstruosa, ele sabia tudo. Então a reação era a seguinte: uns tinham terror pânico, outros queriam soltar uma bomba na casa dele. Agora, mais um fenômeno que eu acho interessante, que você tinha comentado. Esse negócio de se enxergar fora do corpo. É absurdo, cara. Esse Aí eu quero que você comente. O primeiro ponto que eu tenho que explicar é que essas experiências são reais, sem dúvida. Agora, o que é real? Esse é o ponto. Vamos falar a verdade. Você consegue gerar a pessoa sair do próprio corpo, sim, e se enxergar deitada na cama. Enxerga eu também. Conversando com você. Enxerga. Vendo o sapato no telhado. Vê. E quando você vê essa pessoa fazendo esse tipo de experiência, é a cabeça da pessoa que está imaginando isso daí. Tipo, tecnicamente você consegue... Sim, eu não preciso nada muito... A pessoa está, assim... Ela tá babando lá e tal, em transe. A gente tem, na verdade, a ideia de que as coisas são reais por comparação com as outras pessoas, né? Sim, você é tá vendo uma realidade compartilhada. Você tá vendo aquilo, então deve ser de verdade, né? Você tá aquela... Talvez o esquizofrênico seja o único realmente lúcido. Se a gente fizer essas viagens filosóficas... Você imagina um sujeito que não tem preparação para isso, nunca estudou, não tem elemento nem de religião mínimo para isso. A conclusão que ele vai tirar daí são estapafúrdias. A primeira é a seguinte: não, é tudo ilusão, só existe a mente. A minha mente. Eu digo, não, você pode dizer, não, você é que é a ilusão, eu que sou a mente.